Questão 78 da FUVEST 2015. Soluções aquosas de ácido clorídrico HCl, de ácido acético H3CCOH, né? Também conhecido como vinagre ou ácido etanóico, né? Ambas de concentração 0,10 mol/litro apresentam valores de pH iguais a 1,0 e 2,9, respectivamente. Em experimentos separados, tá, então calma aí, só vamos anotar aqui, ó. Ambas têm a mesma concentração, certo? Então vamos lá. Experimentos separados, volumes iguais, também tem o mesmo volume. Foram titulados. Cara, o que é titulação, né? Ó, titulação é uma parada mais ou menos assim. Pensa que eu tenho lá um recipiente, tipo um becker. E eu tenho uma solução aqui. Perfeito? Ó, aqui eu venho e adiciono outra solução. O que acontece? Aqui geralmente tem uma válvula, né? Algo que seja possível fechar, né? Não deixe passar a substância. E aqui eu vou ter um indicador tipo, ó, solução mais, eita, fenolftaleína, né? Que é o indicador ácido base mais famoso. Ó, se eu tenho essa solução, que a gente chama de titulante, a concentração ela é conhecida. E o titulado, que é a substância que está aqui, ele tem uma concentração a conhecer. Então vamos usar o próprio exemplo que ele dá aqui, tá? Ó, depois ele vai falar que vai titular com hidróxido de sódio. Vamos pensar assim, aqui eu vou ter uma solução de HCl e aqui uma de NaOH, né? Ele falou lá que essa daqui tá 0,1 mol por litro. E essa daqui eu não sei, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogando aos poucos essa base. E ó, a fenolftaleína tá aqui incolor, né? Porque tá com ácido. Aí quando chegar um momento que a gente chama de ponto de viragem, vai ficar meio rosa, né? Meio violeta, que é mais ou menos que vai indicar que o meio está básico, né? E esse exato momento, né, o ponto de viragem, eu tenho certeza que o número de mols de OH é igual ao número de H+. Em outras palavras, o volume vezes a concentração tem que ser igual ao volume vezes a concentração do outro, né? Por quê? Se eu tenho lá HCl, ó, isso daqui é uma ligação iônica, né? Então, quando é ligação iônica, a gente fala que sofre dissociação, enquanto que a gente tem aqui, ó, CH3COH, isso daqui é covalente ou molecular.
quando ele não dissocia, ele ioniza, tá? Ioniza. Fica aqui H+, Cl-, aqui CH3CO-, mais H+. Perfeito? Então, a ideia é que eu quero o mesmo número de mols desses caras aqui com a base, né? Mais um H-. Ó, a base ela sofreu o quê? Ionização ou dissociação? Aqui ela sofreu uma ionização, né? Não, na verdade, dissociação. Por quê? Aqui a gente tem um metal, né? E um OH-, então essa ligação é iônica. Então é dissociação. Ó, vamos lá. Quantos OH eu vou ter aqui? Eu vou ter o volume, né? O volume em litro e a concentração em mol por litro. Se eu multiplico, eu corto, eu tenho o número de mols, né? Só que percebe que isso daqui é quando na ionização ou dissociação os OH da base tem o mesmo coeficiente do H+ do ácido, né? E se não fosse? Cara, se não fosse, você poderia fazer como se fosse e depois você faz lá uma regra de 3, tá ligado? Ah, esse tá para esse, então fechou. Aí você se adapta, mas nesse caso é só multiplicar, né? Então você vê que na titulação você só faz isso daqui, né? Não importa, tipo, qual é o pH do ácido, mas enfim, vamos continuar aqui. Volumes iguais, titulados, com hidróxido de sódio. Vocês vão ver um volume da solução. Com solução de a relação entre os volumes, né? Cara, se eu tenho a mesma concentração e eu não preciso fazer regra de 3, porque os coeficientes do H+ do ácido e da base são iguais, né? São tudo 1. Com certeza V1 é igual a V2. Não é? Por quê? Ó, isso daqui é o ácido 1 e esse daqui é o ácido 2, né? Se o ácido 1 é igual a isso, então o ácido 2 é igual ao ácido 1, né? Perdão. Se o ácido 1 é igual a isso e o ácido 2 também é igual a isso, o ácido 1 é igual ao ácido 2, né? Essa aqui é a ideia. Então, V1 é igual a V2. Mas vamos só comentar o que é pH, né? Cara, pH é potencial hidrogênio iônico, né? Potencial hidrogênio iônico. Só que é uma constante, velho. Você tem que pensar assim, toda constante, né, quando você vai estudar equilíbrio químico, começa lá com Kc, né? Cara, você vai ter Kw, Kb, Ka, vai ter pH, pOH, todas essas paradas, elas vão representar o rendimento de uma reação. Com pH não é diferente. Quando eu pego lá HCl e eu falo que ele dissocia, né? Aqui H+, L-. Ó, pH nada mais é, na verdade assim, ó. pH também por definição é menos log de alguma coisa, tá? Então, posso fazer assim, pH é igual a menos log da concentração de H+, tá? Cara, e concentração de H+, é o quê? É a massa, né, de H+ para a massa do ácido,
Concentração não precisa ser só em volume, né? Mas poderia ser, enfim, outras unidades de medida. Mas a ideia é essa, que você tá medindo o rendimento daquele ácido. Pô, quanto que esse ácido solta íon H+, com qual facilidade, né? pH nada mais nada mais é que isso. É um grau, é uma medida do grau de facilidade de um ácido de doar H+, de soltar H+. Bom, e tá em escala logarítmica, né? Então, assim, se um pH é alto, na verdade ele é pequeno. Você pode pensar assim, ó. Se eu multiplicar por -1, com ele é pequeno eu quero dizer a concentração de H+, tá? É um ácido fraco. Porque, ó, se eu multiplicar por -1, pH menos log de H+. Pensa assim, ó. Se eu tenho um número grande, mas ele tá com sinal trocado, na verdade ele é pequeno, né? Quanto mais ele é grande, mais pequeno ele é. Então, quando você pega lá, o exercício falou pH igual a 1, que é do HCl. Parece pequeno, né? pH 1. Mas quando você faz lá, menos log de H+, no HCl é igual a 1. Aí eu faço assim, ó, multiplico por -1. Tenho lá log de H+, HCl é -1. Base 10, né? Faço a voltinha. Pá. Então fica assim, ó. 10 a -1 é igual a concentração do H+ no HCl. Então, percebe que 0,1 mol por litro é muita coisa, né? Isso daqui é um ácido muito forte. Agora ele fala lá, o ácido acético é 2,9. Já dá pra fazer direto, né? pH do ácido acético é 10 a menos 2,9 mol por litro. Então, assim, por que essa escala aqui tá em log, né? Cara, porque tem esses números quebrados que não dá para você representar de forma exata, né? Então a gente usa esse mecanismo para facilitar a nossa vida, por isso que é na escala logarítmica. E só mais um detalhe, se eu quisesse saber mesmo qual que é a concentração de H+, eu teria que pegar, ó, HCl, eu tenho uma solução de HCl. Aí eu sei que ele tá 0,1 mol por litro de HCl mesmo, né? E nesse HCl, eu sei que o pH é 10 a menos 1, então ia ser 0,1 mol por litro de H+, né? Então, se eu quisesse pegar de H+, quer dizer, da solução para H+, eu teria que fazer 0,1 vezes 0,1, né? É isso. Falou!